Boa noite, pessoal. Me chamo Paulo Otávio e vou ser o mediador aqui desse debate que nós vamos iniciar da disciplina Seminários em Informática Teórica, e junto comigo João Vitor. Nós escolhemos como tema o vídeo A Verdadeira História da Internet e o Poder das Pessoas. Se iniciando aqui o nosso primeiro tópico, a substituição das mídias tradicionais. Bem, a gente sabe hoje em dia, né, que antigamente os grandes editores-chefes das grandes mídias tradicionais, como sei lá, os jornais e as mídias televisivas, eram eles que escolhiam e selecionavam qual matéria ia ao ar, ou qual matéria ia ser capa do jornal, da revista e de outras mídias tradicionais que a gente conhece. Mas isso vem mudando com o tempo, e essas grandes mídias, elas estão selecionando qual matéria vai ser mais relevante, enxergando nas redes sociais. E o Twitter, que é um microblog que a gente já sabe, hoje em dia ele já pode ser considerado como a fonte de informação mais relevante no... Sim, aí a gente está vivenciando agora um momento onde os blogs e os microblogs, como o Twitter, eles estão batendo de frente com essas mídias. Inclusive os grandes jornais, como a gente conhece, o Washington Post e o The New York Times, o Twitter mesmo, ele já passou em grau de influência na rede como uma forma de informação. O que eu penso em relação a isso é o seguinte, que as mídias antigas, como jornais, televisão, eles têm uma tendência, né, a obter a maior quantidade de informações possíveis em relação aos seus clientes, né? Porque a sua programação, a concorrência entre eles, se dá naturalmente pela vontade dos clientes, pela satisfação do que os clientes estão, né, obtendo ali de informação. Então o que acontece? Antigamente a gente tinha um meio de feedback, vamos dizer assim, né? Um meio de feedback para as mídias tradicionais dos clientes muito fraco, entendeu? Através de ligações, entendeu? Dos quais os clientes tinham que ligar para, por exemplo, vamos falar numa emissora de TV, tinham que ligar e entrar em contato com a emissora de TV para expor suas opiniões em relação a tais programas e a programação em geral. A gente vê que esse tipo de comunicação não é muito eficiente, porque não se tem como ter uma abrangência de todas as informações, de todo o público-alvo deles. Então, hoje em dia, com esse advento, com a evolução das redes sociais, as pessoas tiveram mais poder de expressão em relação principalmente às mídias tradicionais. E o que acontece? Não só nessa área, várias empresas e vários meios de comunicação têm procurado cada vez mais escutar seus clientes, pois só assim eles podem oferecer um produto, né, um serviço de melhor qualidade. Então, através desses microblogs, a gente vê que hoje em dia é uma tendência de várias empresas terem relatos sobre quais são as informações que estão sendo ditas sobre elas, entendeu? Quais são as informações que estão sendo ditas no Twitter, entendeu? Em relação a bancos, em relação a emissões de TV, pois só assim eles podem melhorar a qualidade do seu serviço. Então a gente está vendo que essa tendência das redes sociais, né, como meio de transmissão de informação, Está acontecendo essa troca, né, que eu falei antes, que antes a gente ia buscar nas mídias tradicionais o que era mais relevante. E essas mídias, elas hoje em dia vão buscar na rede, como tu falasse, vão buscar no Twitter ou no Facebook, que seja, o que é que as pessoas estão considerando relevante. Está acontecendo uma troca de papéis, né? As empresas agora têm que saber realmente o que é que está acontecendo com o usuário, como é que ele está utilizando aquele produto para poder agradar. A gente tem o caso daquele cara lá que quebrou a geladeira, botou o vídeo na internet, o vídeo estourou, foi um viral e aquilo teve um resultado. A empresa sofreu com aquilo ali, a marca dela foi depreciada. E o que ela teve que fazer? Teve que correr atrás, teve que repor lá, dar uma nova geladeira para a pessoa e sofreu com a imagem, né? A imagem da empresa. Eu acho que a grande sacada é dar voz às pessoas, né? As pessoas agora têm uma forma de serem ouvidas, né? De uma abrangência muito grande. O que você diz na internet é visto por milhares de pessoas, né? Então, isso para as empresas é informação valiosíssima. Ou seja, o que as pessoas dizem na internet tem uma relevância muito grande, porque muitas pessoas estão vendo, né?
Volta à questão do conteúdo, da inversão de papéis. Agora as empresas estão indo atrás do conteúdo escolhido pelos usuários, porque isso meio que reflete o que a maioria quer, né? Então, se muitas pessoas apoiam determinado tipo de conteúdo ou votam a favor de determinado tipo de conteúdo, significa que é uma espécie de amostragem de um público maior. Significa que aquilo vai ser aceito por uma população maior. Então, isso é informação valiosíssima para as empresas de mídia, né? O feedback é mais fiel, né? Então, como você atinge um público maior, então você tem uma noção melhor do que digamos, a consciência geral do pessoal, né? A opinião em relação à grande massa, né? Da grande massa. E puxando aí um pouco aí que vocês estavam falando, e voltando também um pouco ao assunto das mídias tradicionais, a gente sabe que antigamente, qual era a forma da gente divulgar, sei lá, que queria vender alguma coisa, ou que tinha um serviço a ser prestado, poderia ser contratado, ou se você era um profissional freelance ou faz tudo, a gente procurava sempre os classificados dos jornais, né? E para divulgar um serviço ou vender alguma coisa, apartamento ou até um móvel. E com essa chegada dos blogs, microblogs e das grandes redes sociais, o Craigslist entrou nesse ramo. Ele corre por fora, na verdade. O Craigslist criou uma alternativa para os usuários poderem compartilhar e divulgar anúncios alternativamente As mídias tradicionais. indiretamente. Você pode ter um contato direto com quem você está negociando sem passar por nenhum intermediário. Exato, né? E além disso, né, o Craigslist é totalmente gratuito, coisa que os classificados eles nunca foram e também não são até agora, até hoje em dia. E deixa até um pouco as grandes mídias tradicionais com medo e receosas, porque os classificados sempre foram a fonte de renda fixa, né? Que se você não ganhasse um dinheiro com a publicidade, que você tivesse no jornal, era fato e certo que você iria ganhar com os classificados, justo. Mas o Craigslist tirou esse poder das mídias sociais. Os jornais vão ter que buscar uma nova alternativa de... E também oferece uma série de diferenciais para o usuário, né? Entre eles a abrangência que o anúncio deles pode ter, né? Com um jornal, uma mídia tradicional, a abrangência era muito limitada, né? Normalmente é uma abrangência local. Enquanto que através de um serviço de internet você pode ter a abrangência de um país inteiro ou até do mundo inteiro, como é o caso do eBay, né? Você consegue vender para o mundo inteiro. Eu acredito que isso é uma tendência natural, uma vez que antigamente os jornais eram o principal meio de comunicação, né, de informação, como você falou, né, divulgar um serviço informal, né, divulgar um produto usado, entendeu? Através de comercialização simples, né, produto simples. Então, hoje em dia a gente vê que a internet está muito mais disseminada, entendeu? Ou seja, mais pessoas têm acesso à internet, que antes era uma coisa exclusiva do jornal. Ou seja, todo mundo podia adquirir um jornal hoje por um preço muito baixo, né, a questão de R$1, 50 centavos. Você podia, qualquer família, até de baixa renda, podia adquirir um jornal. E hoje em dia a gente está vendo que a internet está sendo acessível até às pessoas de baixa renda. Está sendo popularizado. Então o que acontece? Permite esse tipo de coisa, entendeu? É natural que certas empresas, né, a gente pode dizer assim, certas empresas surjam nesse ramo, entendeu? Por quê? Porque como tem um público-alvo maior, então fica mais fácil, né, de você disseminar certos serviços e comercialização. Bem, então nós encerramos aqui nosso primeiro tópico. E como segundo tópico da pauta, nós temos o compartilhamento de conteúdo. Sejam esses conteúdos experiências entre, sei lá, usuários de determinados produtos ou serviços, ou conteúdos tradicionais de troca de informações, como livros e músicas. Por um lado, a gente revistas. pode analisar isso como benéfico, do ponto de compartilhamento de conteúdo quanto a experiências. E hoje em dia a gente vai comprar alguma coisa, todo mundo vai procurar saber como é que está a marca, como é que está situada, aquele produto, se realmente atende necessidade, se é de qualidade. Para qualquer coisa que você vai comprar hoje em dia, você faz uma pesquisa na internet. Até para saber o preço também é muito importante. E por outro lado, o compartilhamento de conteúdo traz a coisa dos direitos autorais, né? A propriedade intelectual. A gente
Hoje é muito comum você vai lá baixar uma música, você tá querendo ouvir uma determinada música, você vai lá e faz um download ilegal, né? A gente considera isso legal.